Estamos aqui para mais uma entrevista no âmbito do projeto MEM News. Eu peço desde já desculpa a quem me esteja a ouvir pela minha voz rouca de hoje, mas não quis alterar a marcação que já tinha agendado com a professora Teresa Toldi, que vai ser a nossa convidada hoje. Muito boa tarde, professora Teresa. Ia começar por pedir-lhe para fazer uma pequena introdução pessoal, começando por nos contar um pouco sobre si, nome, a sua idade, o local de nascimento, a profissão, nível de escolaridade, este tipo de questões. Então, eu chamo-me Teresa Toldi, enfim, tenho mais nomes pelo meio, mas acho que isto basta. Nasci em Lisboa, tenho 63 anos, quase 64, e estudei na Universidade Católica, em Lisboa, onde fiz Teologia, depois fiz o doutoramento na Alemanha, na mesma área, em Frankfurt, na Escola dos Jesuítas, e depois vim aqui para a Universidade dar aulas, há 27 anos. Bom, e relativamente ao seu contexto familiar e o ambiente em que cresceu, podia dar-nos algumas indicações para contextualizar um pouco? Sim, nós éramos 4 irmãos, vivíamos com os meus pais, com os meus avós, ainda o conceito da família alargada. O meu pai trabalhava numa empresa de contabilidade, a minha mãe era professora, os meus irmãos eram todos mais velhos, portanto eu sou a mais nova, e o meu irmão mais velho, a diferença de idade era 9 anos, portanto mais, e eu era então a mais nova. E em que altura é que saiu desse ambiente familiar, pode-nos dizer? Sim, saí para estudar, portanto já tinha mais de 20 anos, um bocadão mais para a frente. Certo, muito bem. Bom, portanto, estas nossas entrevistas têm como objetivo, de alguma forma, saber um pouco mais sobre as memórias do consumo das notícias. Portanto, este roteiro de entrevistas está um pouco estruturado tendo em conta as memórias de infância, de juventude e de idade adulta. Portanto, começaríamos então pelas suas memórias mais relacionadas com a infância. Portanto, a primeira pergunta que eu queria colocar, a sua família interessava-se por notícias, interessava-se ativamente pelas notícias quando era criança, adolescente? Quais são as suas memórias? Sim, tenho memória. Tenho memória do meu pai e do meu avô comprarem jornal. Certo. Diariamente e dos noticiários serem alguma coisa que era quase religiosa, não podíamos falar, quase não nos podíamos mexer. Quando eu era muito miúda, aquilo às vezes gostava-me um bocado, mas sim, portanto era sempre um ambiente em que, pronto, havia sempre informação e a preocupação por estar... Mas as notícias eram comentadas? Eram alvo de comentário após terem sido ouvidas? Sim, algumas sim. Sim. Eu acho que a maior parte sim. Havia assim alguma temática que fosse objeto de maior comentário, de maior interesse neste ambiente familiar? E assim, se calhar aquelas que eram de maior interesse acabavam às vezes por ser aquelas de que não se falava tanto, porque havia muita questão, sobretudo quando eram coisas políticas, havia muita preocupação de uma certa contenção. Por causa de uma coisa muito curiosa, que era aquilo que eu só percebi depois do 25 de Abril, que era, nós vivíamos num prédio, e portanto eu lembro-me de às vezes quando havia, sobretudo o meu avô, que às vezes, enfim, às vezes quase que entrava em discussão com um irmão meu que trabalhava na rádio, a certa altura, e que chegava a casa sabendo da existência de notícias que não podia passar. E o meu avô, aquilo fazia-lhe às vezes um bocado de confusão. E da minha mãe, às vezes, acabar as conversas a dizer falem mais baixo por causa deles. E eu não sabia quem eram eles. Só depois é que percebi que era aquela ideia da polícia política que podia estar em toda a parte e ouvir. Mas não era que... Dizer, ninguém estava metido ativamente em política. Certo. O que havia era esta circunstância desse meu irmão, porque trabalhava numa rádio, havia notícias que chegavam, mesmo que depois não pudessem ser transmitidas. Isso lembro-me de miúda. Ok. E relativamente aos meios... que permitiam acesso às notícias, quais eram preferencialmente rádio, televisão? Rádio ouvia-se, mas quando eu me refiro aos ditos noticiários já quase religiosos... Já eram na televisão? Era na televisão, sim. Tem ideia de algum programa de televisão, ou locutor, ou jornalista dessa época que tenha... que se recorde melhor, eventualmente? Como jornalista? Jornalista ou até um programa, eventualmente?
Lembro-me mais de notícias do que de programas. Lembro-me, por exemplo, uma notícia de que me lembro perfeitamente foi de quando foi anunciado que o Salazar tinha caído da cadeira. Okay. Lembro-me perfeitamente dessa notícia. Lembro-me do que estava a fazer. Sim. Eu tinha 8 anos na altura, e lembro-me. Quer dizer, havia locutores sobretudo, nomes não me lembro, mas eram vozes que ficavam muito no ouvido, tanto na rádio como na televisão. Às vezes transmissões diretas que faziam, isso. Portanto, refere que se lembra de uma coisa quando tinha 8 anos, em termos noticiosos, portanto, foi por volta dessa altura que começou a interessar-se pessoalmente pelas notícias, ou nessa altura ainda ouvia as notícias um pouco filtradas pelos seus pais? Ou já era um interesse seu? Não, como havia essa inevitabilidade de se ouvir as notícias, não é? Sim. Acabava por ser uma coisa que fazia parte do cotidiano. Não havia, quer dizer, nem os meus pais ativamente nos obrigavam, mas era um ambiente um bocado de casa de se ouvir, não é? Sim. Nem deixavam de falar não é? Das notícias propriamente. Era um ambiente em que a existência de informação era considerada como alguma coisa fazendo parte do cotidiano. Ok. E no momento em que já é mais independente, ou eventualmente até já nem está nesse meio familiar tão fechado, qual era o meio através do qual acedia às notícias, preferencialmente? Jornais, não sei. Preferencialmente a televisão, jornais também. Pronto, depois muito mais velho, obviamente, que havia jornais que já faziam parte da rotina semanal, por exemplo, o Expresso. Era um jornal que desde sempre que eu me lembro de ler, até no seu formato maior. Eu lembro-me que às vezes me sentava no chão para poder abrir as folhas de tão grande que era. Lembro-me, e os noticiários. Muito bem. Portanto, lia jornais, já nos disse, também lia revistas com informação? Revistas não tanto, só depois um bocado mais tarde, talvez. Ok. E como é que acedia a eles? Comprava-os ou via-os em, sei lá, cafés, escolas, bibliotecas? Não, comprávamos. Ok, muito bem. E acedia a eles em casa, nos transportes? Não? É sobretudo em casa. Em casa? Sobretudo em casa, ok. Sim. Relativamente à rádio, especificamente, tem recordação de ter, portanto, de aceder à rádio para ouvir notícias? Tenho. E em que contextos? Recorda-se lá assim de alguma estação? Há uma parte que não me agradava particularmente, mas eram os relatos de futebol, que era uma experiência um tanto traumática. Acredito. Para o meu pai e para o meu avô. Sim. Mas depois lembro-me de programas, ali antes do 25 de Abril, daqueles programas que eu tinha 12 anos, quando foi 25 de Abril, foi uma coisa muito, muito, muito marcante. Sim. E lembro-me de alguns programas da Rádio Renascença, que eram programas de música, alguns até. Sim. E depois lembro-me de uma coisa muito curiosa, que é que eu nunca mais vi que se conseguisse reproduzir. Lembro-me do som da multidão na rua, nas reportagens de 25 de Abril. Sim. Que é uma coisa que me ficou para sempre e que, por exemplo, me dá uma certa frustração quando eu vejo filmes sobre o 25 de Abril que não conseguem reproduzir aquilo que era o direto. Por exemplo, aí associo muito à voz do Adelino Gomes, por exemplo. À voz de Joaquim Furtado. Esse sim. Aí já são memórias muito ativas, porque já eu percebi o que é que aquilo significava. Sim, com 12 anos a pessoa já consegue. Sim, exatamente. Sim. E aí a rádio teve um papel muito importante, porque, sobretudo nas primeiras horas, havia mais informação pela rádio do que pela televisão, que estava ali ainda, naquele primeiro dia, numa fase um bocado de transição de uns para outros, por assim dizer, não é? Enquanto que na rádio as reportagens, quer dizer, era mais fácil de fazer. Sim, memória auditiva também. Sim, sem dúvida. Não é? Portanto, aqui é caso para perguntar à Teresa, a pergunta clássica, lembra? O que é que estava a fazer no 25 de Abril? Lembra-se? Com 12 anos, provavelmente lembra-se. Lembro-me perfeitamente. Lembro-me que nesse dia já não fomos para a escola, porque de manhã já havia notícias, não é? E, portanto, já se tinha a noção de que as coisas não estavam a funcionar normalmente. E depois havia uma circunstância também muito específica, que era o facto do meu irmão mais velho ter entrado para a tropa em janeiro. Sim. O que significava, naquela altura, ir para a guerra.
E ele já não foi, porque depois o 25 de Abril foi em Abril. E, portanto, lembro-me do impacto que teve e de como nós ficámos todo o dia colados às notícias, não é? Certo. Precisamente por causa disso, porque não era só uma coisa que ia introduzir uma alteração no país, como era uma coisa com uma consequência direta para a nossa família. E lembro-me perfeitamente, não fui para a escola, ficámos todo o dia a ouvir, como digo, sobretudo rádio, que era mais, a informação fluía melhor, e depois lembro perfeitamente da primeira declaração daquilo que foi designado na altura a Junta de Salvação Nacional, e que eram os militares que fizeram aquilo que hoje nós designaríamos por uma conferência de imprensa. Sim. Mas que foi uma declaração, de facto não houve perguntas, não é? E isso lembro muitíssimo bem. Muito bem. Relativamente às notícias no antes e no depois, tem noção de alguma alteração? Portanto, tem noção, provavelmente não, porque era muito pequena ainda, com 12 anos, mas disse-nos que a sua mãe dizia para não comentarem muito ou falarem um bocadinho mais baixo. Essa sensação de é preciso falar disto num grupo muito restrito desaparece após o 25 de Abril? Desapareceu. Consegue consigo ver a diferença entre o antes e o depois? Sim. Extraordinário. Sim. Sim, sem dúvida absolutamente nenhuma. Poderiam falar sem problemas. Sim. Não, e não só isso. Então. A ideia de que algumas coisas de que se falava antes, mas que era cifrado, como diga o exemplo que eu disse do eles, a seguir ao 25 de Abril, tornou-se claro quem eram. E, portanto, isso... Depois introduziu-se uma outra coisa curiosa, que foi em 75, 76, quando foi a independência das colónias, e depois houve aquilo que hoje, visto à distância, uma pessoa se percebe que houve ali também uma certa forma de censura, e que foi, quando veio aquela grande quantidade de pessoas, eu hoje às vezes vejo em documentários imagens sobre o que foi a situação nos aeroportos, das pessoas virem em massa, que na altura não foi mostrado, porque de repente essas pessoas todas como que ficaram do lado errado da história. E, portanto, isso é interessante. Quer dizer, enquanto se podia falar de tudo o que tinha sido antes, e lembro-me de haver uma informação massiva sobre aquilo que as pessoas que tinham estado presas, por exemplo, tinham sofrido, as pessoas que tinham desertado para não ir à guerra. Depois, houve ali outras coisas que foram silenciadas, que na altura eu acho que as pessoas não se aperceberam, porque havia tanta ideia de que se podia dizer tudo que não estávamos a perceber que havia coisas que não se podia afinal dizer, mas que eram do outro lado, por assim dizer, não é? Sobretudo no que dizia respeito às pessoas que vieram da África, e aquilo por que passaram é uma coisa que, em termos da visibilidade, apareceu muitíssimo mais tarde. Muito bem. Relativamente a programas de notícias na televisão, e aqui já estamos na transição infância, juventude, tem memórias de ver programas de notícias na televisão? Já nos disse que quando era muito jovem nem tanto, era o bloco noticioso, mas via, sei lá, telejornal, Jornal da Noite, SIC Notícias, RTP, TVI, tem alguma memória deste? Quer dizer, a TVI e a SIC Notícias surgiram muitíssimo depois, não é? Claro que sim. Mas tenho, por exemplo, lembro-me que o RTP2, lembro-me quando surgiu, não é? Até a RTP2 apostava muito mais, aliás, como continua a apostar, não é? Mas apostava muito mais em programação de qualidade, em debates e pronto. Havia algumas coisas que ainda eram ao início eram um bocado complexas para eu perceber ainda, porque eu tinha 12, 13, 14 anos, não é? Mas sim, depois... Mas, como digo, depois aí um grande hiato. Quer dizer, quando surgiu a TVI e a SIC Notícias, eu nem sequer estava em Portugal. De forma que foi depois, quando eu vim, que me apercebi do peso que tinha, não é? Que até aí não. Muito bem. Costumava falar sobre notícias com amigos, colegas, familiares, ou isso não era um tema de discussão habitual? Sim. Lembra-se de algum exemplo, de alguma notícia que tenha sido bastante debatida nestes grupos? Olha, lembro-me de uma coisa, até anterior ao 25 de Abril, aliás, duas coisas. Umas cheias terríveis que houve em Lisboa e um tremor de terra que houve em Lisboa, em 69. Que foi 7.9. E eu lembro-me, eu lembro-me que isso foi uma coisa que me ficou bastante marcada e que, pronto, isso, eu era muito miúda, mas era uma coisa inevitável. Depois a seguir ao 25 de Abril, sim, eu sempre tive amigos, de alguma forma, ligados ou à política
ou a informação. Certo. Tinha muitos colegas que os pais eram jornalistas e alguns deles depois tornaram-se jornalistas. Alguns em meios de comunicação até bastante conhecidos, sei lá, na Visão, por exemplo, no Público também, alguns. E aí sim, talvez porque, como digo, o 25 de Abril foi uma coisa muito marcante, a política foi como que um tema que ficou, quer dizer, que continua sempre a falar-se. Claro, não da mesma forma como logo a seguir, não é? Que dava a ideia que todas as conversas, mesmo que não se quisesse, desembocavam no mesmo e às vezes acabavam mal, não é? Mas sim, portanto, e depois também de acontecimentos internacionais. Sim. Por exemplo, as ditaduras na América Latina, o fim da Guerra Vietnã, lembro-me perfeitamente do fim da Guerra Vietnã. Portanto, coisas também, e isso a situação na América Latina, das diversas ditaduras, foi uma coisa também muito marcante. E sim, falava com os amigos em geral. Ok. Pronto. Passávamos agora para o ponto 3, que eu intitulei ponto 3. Portanto, mudanças no consumo. Portanto, é evidente que quando a internet surge, acaba por também haver aqui alguma alteração de paradigma na forma como as pessoas acedem às notícias, ou têm outra possibilidade de aceder. Portanto, a minha pergunta seria se acompanha notícias na internet e, se sim, desde quando? Bem, desde quando... olha, por acaso, houve ali um momento muito marcante, que foi o Covid. Sim. Nós até ali, por exemplo, não assinávamos o Expresso, comprávamos todas as semanas e a partir daí passámos a assiná-lo online, né? Por exemplo. Mas, normalmente, o que eu procuro na internet é jornais online, quer dizer, que às vezes alguns continuam a sair em papel, outros que não saem, tanto a nível nacional como internacional. E sim, isso é uma coisa que a internet facilitou bastante. O acesso, sobretudo à imprensa alemã, inglesa, às vezes francesa. Acede diretamente aos sites dos meios jornalísticos ou acede a eles através de redes sociais? Não, acedo em geral através jornalístico diretamente no site do meio. Ok. Sim. Pronto, e a pergunta seguinte até já me foi respondendo, que seria ler jornais ou revistas em papel ou só online. Há algum que continua a ler em papel? Ou substituiu todos pela leitura online? Não, substituímos todos. Já tinha sido assinante de outro? Havia alguma revista, por exemplo, Visão ou assim? Ou... Não houve, durante muito tempo assinámos a Spiegel, certo. Mas depois percebemos que havia a possibilidade, ainda que não tendo acesso à edição completa, que apesar de tudo tínhamos acesso a muitos artigos online e deixámos de assinar. E há alguma secção em especial destas revistas ou jornais que aceda preferencialmente? Sim, então, aquilo que diz respeito a notícias, depois há colunas de opinião. Sim. Não é bem só colunas, é determinados colunistas que a partir de interessam, não é? Questões culturais também, bastante. Há jornais que têm até suplementos só relacionados com questões de cultura e que, sim, também são conteúdos que vemos bastante. Pronto, e para além desses meios, usa as redes sociais, quando acede a redes sociais, quando as usa, também tem o objetivo de se informar? Por exemplo, vai ao Instagram, ou vai ao Facebook, ou vai ao YouTube, com o objetivo de ir buscar informação tipo noticioso? Ao YouTube, sim. Sim? As outras não tenho. Mas ao YouTube, sim. Ao YouTube, sim, okay. sim. Muito bem. E relativamente à rádio, neste momento, houve rádio? Se houve rádio, se sim, em que contextos é que o faz? E acede através da rádio tradicional ou online? Não, a rádio, para dizer a verdade, ouço sobretudo quando estou em transportes. Certo. Ouço preferencialmente ou a RFM ou a TSF. Sim. E fora do contexto assim de transportes, eu acho que não. Não. Ok. Portanto, muito conotado com os momentos em que tem que se deslocar de um sítio para o outro, alguma altura específica do dia, eventualmente, manhã? De manhã ou ao fim da tarde, sim, exato. Ok, muito bem. Costuma ouvir podcasts de informação e de atualidade?
Eu estou-me a habituar cada vez mais a ouvir podcasts, sim, sobre questões culturais ou debates, mas debates acerca de algum tema especificamente, também às vezes com base nas próprias pessoas que são aquelas que estão nos podcasts e que me interessam. Sim, isso sim. Ok. Muito bem. Relativamente a telejornais e programas de debate, vê algum? Se sim, com que regularidade é que vê? Sim, nós vemos todos os dias o telejornal da RTP2. Sim. Vemos, por vezes, também debates que nos interessam, ou comentadores na SIC Notícias, sobretudo, na SIC Notícias. Sim, eu acho que... E alguns na RTP1. Ok. Portanto, todas as semanas tem este... Sim. Ok. Recebe newsletters ou alertas noticiosos por e-mail ou por aplicações? Recebo algumas coisas por e-mail. Sim. Ok, muito bem. Já recebeu notícias através de grupos de WhatsApp, Telegram ou outras aplicações de mensagens? Através do WhatsApp, sim. WhatsApp, sim. Ok. Bom, notícias marcantes e impacto pessoal. Portanto, aqui a pergunta é mesmo quase... É totalmente resposta livre, não é? Se recorda de notícias que lhe tenham causado um impacto memorável. E se sim, quais é que poderia mencionar? Então, é curioso que uma das primeiras imagens que eu tenho, aqui em notícia mesmo em contexto de televisão, eu devia ser muito miúda, eu tinha que ser muito miúda, mas lembro-me de uma imagem que me ficou, que foi de quando o Bob Kennedy foi assassinado. Sim. E foi uma coisa que me ficou na minha cabeça, mas eu era muito miúda, de certeza. Sim, mas é uma emoção forte, não é? Lembro-me perfeitamente de o ver deitado no chão, acho que foi no aeroporto, qualquer coisa, e com a mulher dele a segurar-lhe a cabeça. É uma coisa que me ficou muito presente. Lembro-me dos discursos do Salazar, que não tinham fim, que me estragavam a tarde em termos da possibilidade de brincar com os meus irmãos, porque não se podia fazer barulho. Depois lembro-me do 25 de Abril. Depois acho que não há ninguém que estivesse vivo naquela altura que não se possa lembrar do 11 de setembro. Não é? Que é uma coisa que seguramente foi extraordinariamente marcante. E infelizmente daí para cá, depois eu digo infelizmente porque quando a certa altura há um determinado tipo de acontecimentos que começam a repetir-se, deixam de ter o mesmo impacto. Já não tem impacto. Não é? Exatamente. Muito bem. Calculo que no Covid também com certeza prestou atenção às notícias, não é verdade? A invasão da Ucrânia, não é? Sim, claro. Okay. Sim. E relativamente à morte de figuras públicas, tem memória deste tipo de notícias? Isso tenho. A Princesa Diana? Eu lembro perfeitamente do que estava a fazer. Sim, eu também. Eu estava a tomar um pequeno almoço. Quando ouvi na televisão dizer que ela tinha morrido, lembro perfeitamente. Sim, muitas figuras públicas que me lembro, muitíssimas. Ok. Há alguma notícia que tenha mudado ou que tenha influenciado de forma decisiva a sua forma de ver o mundo ou até a sua vida pessoal? Ou nenhuma teve este impacto? A queda do Muro de Berlim. Sim. Porque a queda do Muro de Berlim teve um impacto político. Sim. Lembro-me também do que estava a fazer. Lembro-me de me recordar do meu avô, que já tinha falecido, e ter pensado como ele gostaria de ter visto aquele momento. E pronto, e foi uma coisa que teve impacto na minha vida, porque o meu marido era do Bloco de Leste. E, portanto, com a queda do muro, pude vir para o lado do ocidental. E, portanto, teve um impacto direto na minha vida. Ok. Mas, e de uma forma geral, acha que as notícias moldaram a forma como compreende ou como olha para certos acontecimentos? Sem dúvida, absolutamente nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A forma como foram relatadas, as imagens, os sons. Há imagens que ficam, há imagens que são imagens ícone, eu acho. E que ficam sem dúvida nenhuma. E as notícias, de alguma forma, ajudam a recordar alguns acontecimentos históricos ou pessoais? Quando olha para elas, pensa, isto teve uma repercussão direta na minha vida, fez-me lembrar algo que já aconteceu, estabelece essas ligações? Sim, estabelece, sim. Então, relativamente à sua percepção da qualidade das notícias e na confiança que nelas se pode depositar, não é?
Portanto, a pergunta seria, confia nas notícias produzidas por jornalistas profissionais? Confio. Isto é difícil de responder, eu sei. Há aqui muitas nuances, não é? Pois há. Então... Quero dizer, bom, a primeira coisa que na minha cabeça é muito clara é que uma coisa é jornalistas, outra coisa é pessoas que eventualmente sejam entertainers e ainda que haja alguns canais que misturam essas coisas, o que constitui para mim um critério para não ver. Portanto, quando é essa mistura. Há canais que eu, francamente, por exemplo, da televisão, há canais que eu não vejo, precisamente porque acho que espetacularizam o cotidiano e não é isso que interessa. Mas sim, mas claro que há meios de comunicação, jornais, rádio, eu menos como digo, mas pronto, mas identifica a TSF, por exemplo, desse ponto de vista, como um bom jornalismo, não é? E canais de televisão e jornais que são de qualidade, porque reconhecemos qualidade aos profissionais. Ok. E essa confiança relativa, mas pronto, essa confiança mudou ao longo do tempo? Por exemplo, poderia haver a situação de um meio em que confiava, na sua percepção, ser agora menos confiável, ou vice-versa? A mim acontece-me uma coisa curiosa, que não sei, mas é capaz de ser, isto que eu vou dizer, acho que é muito subjetivo, mas eu tendo a ter menos confiança quando alguém que é jornalista de repente aparece como comentador. Okay. Porque acho que é uma confusão de papéis. Eu sei perfeitamente que quem é pivô do noticiário, por exemplo, não é quem redigiu a notícia. Eu tenho perfeita noção disso, não é? Mas quando há pessoas que redigem as notícias também e que depois nos aparecem como comentadores, isso faz-me um bocadinho de confusão. Se bem que, quer dizer, também não se pode ser ingênuo e pensar que há uma objetividade cristalina, porque isso não existe. Existe sempre uma interpretação da realidade, sempre, não é? Agora, tem que haver critérios de verdade, não é? Os critérios de verdade têm que passar por factos são factos e interpretações de factos é outra coisa. Não quer dizer que não haja espaço para eles. Acho que a interpretação dos factos é sobretudo para comentadores, enquanto que a transmissão de factos é sobretudo para jornalistas. Ok. Relativamente... Perdão. Agora troquei as coisas. Ok. Relativamente ainda a esta questão da fiabilidade das notícias e a confiança que nelas pode depositar, costuma ler notícias que são partilhadas por amigos seus nas redes sociais? Se for um amigo a partilhar, confia? Confio porque sei que se me manda é porque ele próprio ou ela própria tem a noção de que aquilo que é credível. Sim. A não ser que seja qualquer coisa disparatada, simplesmente para nos rirmos. Também pode acontecer. Pode acontecer, com certeza. Mas, exato. Mas isso confio. E se for um desconhecido? Se for um desconhecido, já tenho outros critérios, não é? Mas dá uma oportunidade? Depende. Por exemplo, se for aquela coisa do reencaminhado, muitas vezes desconfio muitíssimo. Se há alguma coisa que logo assim, abrindo-se, percebe que tem algum intuito político, por exemplo, também tenho muita resistência. A minha tendência aí é para apagar diretamente. Ok. Pronto. Relativamente à questão da desinformação ou de fake news, a pergunta aqui seria: na sua opinião, as redes sociais facilitam a disseminação deste tipo de notícias falsas ou manipuladas? Eu acho que sim, que facilitam. São um agente de difusão deste tipo de coisas? São, exatamente. Exato. Há alguma coisa que se possa fazer em relação a isto? Eu acho que há algumas iniciativas que são interessantes. Por exemplo, eu ainda ontem vi uma coisa que é muito interessante, que é uma organização que se chama Bellingcat, e que faz checking de factos, mas de uma forma impressionante. Eu, a primeira vez que dei conta da existência do Bellingcat foi por causa de uma notícia acerca da guerra na Ucrânia e de um canhão, de um tanque de guerra, que estava numa determinada posição e que no Bellingcat se deram ao trabalho de ver a que horas seria, qual a posição do sol, qual a posição da sombra. E, portanto, foi uma coisa que me impressionou imenso. Ainda esta semana recebi outra vez, porque é possível assinar a newsletter, e esse género de coisas, sendo difundidas também nas redes sociais, eu acho que podem ser aqui, assim, uma espécie de pelo menos uma visão alternativa. Agora, claro, há depois a questão do algoritmo, não é? Pois.
Quer dizer, porque se a pessoa se habitua só, ou se é identificado como interessante por determinado tipo de conteúdos, a pessoa aí tem que estar muito consciente para perceber que está a ser levada e tentar contrariar o algoritmo, não é? O que não é fácil. O que não é fácil, exatamente. Muito bem. Considera que é importante acompanhar notícias regularmente? Sim, claro. Quer dizer, eu não consigo existir sem às vezes, se calhar, a ignorância, em alguns casos, pode trazer maior felicidade. Não sei muito bem. Uma vida mais tranquila. Exatamente, exato. Não, mas isso para mim é impensável. É benéfico para as pessoas e para a sociedade? Sim. Apesar de muitas vezes as notícias serem más, não é? Sim, até porque eu acho que quando se é professor, isso é uma obrigação, não é possível nós não estarmos informados, não é? Nós sermos eventualmente confrontados de repente, com pedirem-nos, por exemplo, a opinião acerca de uma coisa importante que nós não tínhamos visto, que não saibamos, não é? Mas antes de mais, antes de pensar nisso, em termos depois de terceiros, é mesmo do ponto de vista de se perceber do mundo em que se está, não é? Ok. Muito bem, vamos passar para uma reflexão sobre os hábitos e gerações. Portanto, para si, Teresa, que diferenças nota entre o modo como consome notícias hoje e o modo como fazia no passado? Há alguma diferença significativa? Há uma diferença, há uma coisa que não sei se é boa ou se é má, mas que é maior quantidade, maior velocidade. Certo. Isto é, quando eu há bocado me referia assim, a décadas passadas, não havia, por exemplo, canais noticiosos de 24 horas, não havia, portanto tinha que se esperar pela hora que estava determinada para os noticiários. Em termos dos jornais, também, tirando os diários, nós até, não sei, o Expresso, por exemplo, saía uma vez por semana, não era aquela coisa de agora, nós podemos ver o Expresso todos os dias, com secções específicas e, portanto, hoje há maior quantidade de informação, sem dúvida absolutamente nenhuma. Não tenho sempre a certeza que haja maior diversidade, porque já me tem acontecido ver alguma notícia e pensar, tenho que verificar se isto é verdade, vamos ver como é que noutros meios de comunicação estão a transmitir, estão a dizer igualzinho. É igualzinho. E, portanto, às vezes há uma multiplicação de meios, mas não necessariamente de conteúdos, de diversidade, diversificação dos conteúdos. Ok. Portanto, em termos do meio de comunicação que a marcou mais até ao momento, qual é que diria que é? É a televisão, sem dúvida nenhuma. Sim. Pronto, portanto, já nos foi respondendo um pouco a esta, se usa diferentes meios para se manter informado, vai oscilando entre televisão, mas um hábito que eu tenho, quando tenho tempo, mas um hábito que eu tenho é de manhã, de passar assim por 3 ou 4 jornais, enfim. Só para ver o que é que foi acontecendo. Só para ver, exatamente. Muito bem, então, a pergunta seguinte é se considera vantajoso diversificar, ou sente que 1 ou 2 meios que considera de confiança são suficientes? Depende. Sim. Isto é, se for um cotidiano normal, se é que isso existe, não é? Exatamente. Se for um cotidiano normal, eu posso achar que ver 1 ou 2 meios de comunicação já é suficiente. Se de repente há alguma coisa muito importante, se é uma coisa com impacto internacional, eu tenho tendência para não ver só em meios de comunicação portugueses e ir bem, nas línguas que eu percebo, não é? Mas sim, ver noutros. Isso faço. Pronto, a pergunta seguinte é boa para a Teresa, porque pergunta se já viveu em diferentes contextos sociais ou geográficos e se nesses diferentes sítios onde esteve e viveu, se notou diferenças significativas no acesso à informação. Eu no acesso não sei. Na forma de transmissão, sim. Sim. Por exemplo, aquilo que em Portugal às vezes é a transformação de noticiários quase num espetáculo. Certo. Por exemplo, na Alemanha, que é a experiência que eu tenho, não é assim. Aqueles canais, pronto, será em canais que também há canais, como sabemos, que, enfim, com uma qualidade flutuante, não é? Mas aqueles que são os canais assim mais de referência, a tendência que têm é um noticiário de 1/4 de hora, por exemplo, e depois, um pouco mais tarde, desenvolvem uma notícia que escolhem. Certo. E desenvolvem-na durante 1/4 de hora, 20 minutos. E pronto. Agora, quer dizer, eu acho que ainda se continua a dar bastante importância, mais importância do que em Portugal, aos jornais. Ainda que seja online, mas que sim, que as pessoas continuam a dar mais importância do que aqui, eu acho.
Eu acho que sim. Ok. Relativamente à pergunta seguinte, portanto, como vê a forma como os jovens, mais novos do que nós, não é? Se informam hoje em dia? O que acha que estão mais envolvidos, menos envolvidos do que na altura em que tinha a idade deles? O que é que lhe parece, Teresa? Estão envolvidos, de certeza, de uma maneira muito diferente, até porque têm muito mais meios do que havia naquela altura. Sim. Não havia internet nem nada semelhante. Agora, como há uma variedade imensa, assim, por um lado há uma variedade imensa daquilo que pode interessar, digamos assim, mas por outro lado depois há estratégias de fidelização que são muito manipuladoras e, portanto, eu acho que muitas vezes o que acontece é, dependendo daquilo que são os interesses, podem ter uma maior quantidade de informação, mas depois pode acontecer a tal coisa do algoritmo, não é? E, portanto, começar a ser sempre informação no mesmo sentido. E isto é assim, eu não sigo muito aquilo que é influência sobre os jovens de determinado tipo de influencers, desculpe a redundância, não é? Sei que há alguns que eu diria, não sei muito bem se contribuem para uma maior informação, não é? Não estou nada segura. Há outros que até podem contribuir. Eu acho que há, por exemplo, uma coisa que eu acho que é interessante é, eu já tenho visto jovens, enfim, dos 20, por aí, que acabam por se interessar por meios mais convencionais, porque, por exemplo, há figuras que têm podcasts que são interessantes e são figuras que depois passam para meios mais tradicionais e que eles depois seguem porque já começaram a seguir antes. Agora, acho que depois também há muito ruído, quer dizer, e a grande quantidade, se não houver critério para escolha, pode a certa altura levar a uma espécie de uma superabundância que leva depois a uma impossibilidade de digerir tudo e que pode levar depois a uma superficialidade e a um olhar para os meios de comunicação quase como simplesmente scrolling, não é? Portanto, não sei se ao fim do dia, se perguntar hoje o que é que consideras que foi o mais importante das notícias, não sei que tipo de respostas dariam. Pois, eu tive essa experiência agora na aula de manhã, onde pedi aos alunos que preparassem um conteúdo publicitário, tentando integrar imagens ou referências a uma notícia de grande atualidade. E eu diria que 95% deles foram num instante ao computador verem quais eram as notícias da atualidade, que me deixou muito surpreendida, tendo em conta que é uma turma de Ciências da Comunicação. Pois. Eu disse que se vocês não sabem quais são as notícias de hoje, quem é que vai saber, não é? Sim. Mas, de facto, não tinham presente. Foi preciso pensar em um bom bocado e alguns tiveram de pesquisar. Pois. Então, acho que corresponde um pouco àquilo que a Teresa está a descrever, não é? Portanto, a abundância excessiva de material também pode levar ali a não me interessa por nada, não é? Ok. Agora as perguntas mais de conclusão. Acredita que o jornalismo atual cumpre bem o seu papel? Qual é a sua perspectiva sobre isto? É uma pergunta muito difícil. É uma pergunta difícil. Eu sei. Tenho essa noção. Bem, assim, eu acho que aqui há uma questão que está, quer dizer, que se coloca antes de mais, que é se as próprias empresas têm meios de comunicação, dão os meios suficientes aos jornalistas para os jornalistas poderem continuar a fazer bom jornalismo. Quer dizer, eu acho que às vezes nós nos centramos em críticas aos jornalistas que, de facto, é injusto dirigir-lhes porque são as empresas às quais pertencem os meios de comunicação que às vezes podem cortar em meios, podem tomar decisões que levam a privilegiar este ou aquele conteúdo e que às vezes levem a que os jornalistas tenham menos margem de manobra. E depois também há um outro aspecto, segundo muitos jornalistas dizem, não é? Que é a precariedade, que também se faz sentir e que às vezes leva a coisas que nós às vezes vemos, mas que às vezes são um bocadinho ridículas, quer dizer, que é, sei lá, pequenas reportagens em que, no fundo, nós estamos a ver que aquela pessoa está um bocadinho quer dizer, uma coisa que é legítima, que se compreende, mas que se está a tentar criar espaço para poder, talvez, garantir uma maior estabilidade. Ora, todas estas coisas somadas podem levar a um jornalismo de menor qualidade. Nem sempre é da culpa propriamente dos profissionais, diretamente, mas do seu enquadramento. É decisões editoriais. Exatamente, exato, okay. Exatamente. Muito bem. Então, agora, esta seria mesmo a última pergunta do roteiro.
se gostaria de acrescentar algo mais sobre a forma como vê o jornalismo e o consumo de notícias em Portugal. Sobre o consumo de notícias, uma coisa que me faz confusão é aquilo que é haver, por exemplo, não percebo muito bem como é que há alguns canais de televisão, não são muitos, mas há alguns canais de televisão que são capazes de preencher um dia inteiro com notícias semelhantes a alguém que está a espreitar pela janela para ver o que está a passar em casa do vizinho. E como esses são os que têm grandes audiências. Portanto, isso acho que devia fazer pensar até as próprias pessoas. Porque, claro, são linhas editoriais que, se existem, é porque têm consumidores. Com certeza. Porque senão não existiriam. Não é? Com certeza. O fazer melhor, acho que cada vez mais, mas lá está, isso também tem a ver com meios que os jornalistas tenham ou não tenham. Quer dizer, não basta um jornalismo que seja repetir os comunicados que vêm da Lusa, por exemplo, não é? Em que o jornalista... quando eu há bocado dizia que muitas vezes andamos à procura de informação diferente, é a mesma coisa, é porque deriva tudo da Lusa, não é? E isso às vezes é porque de facto não há meios para que seja de uma maneira diferente. Agora, acho que é preciso tentar manter a imparcialidade, tentar não espetacularizar o horror, não banalizar o horror, que é quando nós, por exemplo, isto que... Ao que se diz é uma estratégia para chamar a atenção das pessoas, mas não sei, que é quando nós, por exemplo, estamos a ver uma notícia terrível e temos o ecrã partido em dois, de um lado está um especialista a falar ou uma especialista e do outro lado estamos a ver o horror em looping. E, portanto, isso dessensibiliza. Não sei, acho que acaba por ter um efeito que é um efeito negativo. Acho que se poderia fazer alguma coisa mais nesse sentido, não é? Isso tem a ver com a educação para os médias? Não? Sim, eu acho que sim, eu acho que isso era muito importante. Poderia ser acautelado ou pensado na altura em que estes profissionais estão na sua formação académica? Sim, eu acho que sim, mas também eu acho que isso seria um papel para a escola relativamente a todos os cidadãos. Certo. Porque, quer dizer, se há determinados conteúdos é porque há mercado para eles. E, portanto, influenciar, quer dizer, no sentido de tentar chamar a atenção para aquilo que devia ser um pensamento crítico, acho que é a função da escola e das universidades em geral, seja para que área for. Quando se vai trabalhar nestas áreas, ainda mais, não é? Mas acho que o próprio público é que devia aí premiar ou penalizar conforme a qualidade ou a falta de qualidade dos meios de comunicação. Muito bem, agradeço muito à Teresa Toldi a sua disponibilidade para estar aqui connosco e por encerrada a entrevista.